Pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Eu gostaria de convidar todos a se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações, compartilharem este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai continuar, então, a falar sobre o livro da Sabedoria, que é um livro muito importante da Bíblia Sagrada. Bom, vamos então continuar aqui. A gente vai falar agora sobre um tema. A gente estava falando sobre várias questões, né? Hoje a gente vai falar sobre a questão da origem da idolatria. Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e sua invenção foi a perda dos humanos. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A vaidade dos homens os introduziu no mundo. E por causa disso, Deus decidiu a sua destruição para breve. Um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho tão cedo arrebatado, honrou em seguida como um Deus, aquele que não passava de um morto. Transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônias. Este costume ímpio, tendo-se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Foi também em consequência das ordens dos príncipes que se adoraram imagens esculpidas, porque aqueles que não podiam honrar pessoalmente, que moravam longe deles, fizeram representar o que se achava distante, e expuseram publicamente a imagem do rei venerado, a fim de lisonjeá-lo de longe com seu zelo, como se estivesse presente. Isso contribuiu ainda para o estabelecimento deste culto, mesmo entre os que não conheciam o rei. Foi a ambição do artista, que talvez, querendo agradar ao soberano, deu-lhe por sua arte a semelhança do belo. A multidão, seduzida pelo encanto da obra, em breve tomou como Deus aquele que tinha honrado como homem. Isto foi uma cilada para a humanidade. Os homens, sujeitando-se à lei da desgraça e da tirania, deram à pedra a bandeira o nome incomunicável. Então aqui fala que realmente através da idealização dos ídolos, aquelas pessoas que fazem ídolos, que fazem imagens que causam qualquer tipo de idolatria, seja de seres humanos, seja de imagens, de qualquer sorte de idolatria, a partir disso você começa então a perda dos humanos e a apostasia, né? Porque isso não é algo que tem um início, isso não existe. Às vezes alguém imagina que esse tipo de situação, de idolatria, de falsidade, de esse tipo de coisa que não é natural, existe desde o começo, mas na verdade não é assim. Aqui está escrito que isso aqui não existia no começo. E, na verdade, isso também não vai durar para sempre. Por quê? Porque foi a vaidade dos homens que as introduziu. E aí Deus vai, então, decidir a sua destruição para breve. Ou seja, aquilo que é próprio mesmo da própria palavra bíblica, né? Que nada daquilo que está oculto, aquilo que foi inventado por alguém, pelos homens, pela tradição, alguém inventou, isso não vai ficar por isso mesmo. Aqui está dizendo isso vai ser destruído em breve. Deus vai decidir a sua destruição para breve, não é? Então aqui fala que estes costumes ímpios foram firmados com o tempo e foram observados como lei. Essas pessoas começaram a adorar imagens, começaram a fazer coisas completamente erradas. O que deve fazer uma pessoa que não concorda com isso? Ela deve manter a sua postura independentemente das consequências. Uma pessoa que não é a favor desse tipo de coisa, ela precisa manter a sua postura apesar das consequências disso. Porque eu sempre digo isso, você não pode fazer aquilo que é contra o seu princípio. Cada ser humano tem um princípio, como está escrito aqui. E essas pessoas, elas que inventaram isso, elas que criaram esse tipo de coisa. E Deus destrói esse tipo de pessoa. Agora, se você não é assim, se você não tem esse comportamento, se você tem uma postura e um pensamento diferente dessas pessoas, você tem que ser fiel aos seus princípios. Você tem que ser fiel a você mesmo.
que isso mostra que você é diferente deles, que você não é igual a eles. Eles são diferentes de você. Consequência da idolatria. Como se não bastasse terem errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão nome de paz a um estado tão infeliz, com efeito, sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos, ou entregando-se a orgias desenfreadas de religiões exóticas. Eles já não guardam a honestidade nem na vida nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil, ou ultraja pelo adultério. Tudo está numa confusão completa: sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade das uniões, adultérios e impudícias, porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo mal. Seus adeptos incitam o prazer até a loucura, ou fazem vaticínios falsos, ou vivem na injustiça, ou sem escrúpulo juram falso, porque confiando em ídolos inanimados, esperam não ser punidos por má fé. Contudo, o castigo os atingirá por duplo motivo, porque eles desconheceram a Deus, afeiçoando-se aos ídolos, e porque são culpados por desprezo à santidade da religião, de ter feito juramentos enganadores. Pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador, que sempre persegue as faltas dos maus. Então aqui fala que essas pessoas, na verdade, elas erraram acerca do conhecimento de Deus, né? E às vezes quando a gente vai querer expulsar o próprio mal, a gente fala assim, que sejam dispersos todos aqueles que se levantam acerca do conhecimento de Deus. Essas pessoas, elas fazem exatamente isso. Elas se levantam contra o conhecimento de Deus, passam a vida numa ignorância e são pessoas infelizes, pessoas que vivem até na loucura, pessoas que vivem na injustiça, pessoas que são culpadas, pessoas que elas desprezam a santidade. Agora, o que acontece é o seguinte, é que o castigo os atingirá. Por quê? Porque eles desconheceram a Deus, afeiçoando-se aos ídolos. Eles perseguem, eles fazem da vida deles uma confusão completa. Sangue, homicídio. Um faz desaparecer o outro pelo ardil, não guardam a honestidade, entregam-se a coisas erradas, sacrificam seus próprios filhos. Você está entendendo? Ou seja, eles vivem num caminho completamente idólatra, num caminho completamente errado. Corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, tudo errado. Essas pessoas, elas não têm moral alguma. Elas não sabem o que é isso. Agora me diga uma coisa, quem é diferente dessas pessoas? Qual a postura que essa pessoa deve ter? Se essa pessoa ela fizer o que eles estão fazendo, sabe o que vai acontecer? Não é que essa pessoa vai estar cedendo ao que eles estão fazendo. Muito pelo contrário, ela vai estar cedendo ao próprio inimigo de Deus. Porque isso aqui não é de Deus, como eu falei. E como está escrito aqui, eles erraram o alvo, pecado, errar o alvo, acerca do conhecimento de Deus. E quem que é o pai do pecado? O Lúcifer. Então, se você fizer isso aqui, você não vai estar dando a razão a eles, ou falando, agora eu estou fazendo a vontade deles, agora eles vão me aplaudir, agora eu vou ser uma pessoa querida. Não, não, você não vai ser querida de jeito maneira. Por quê? Porque Lúcifer, se tem uma coisa que ele não é fiel. Tem uma coisa que ele não é fiel. Você não conhece tantas pessoas que viveram tudo isso aqui e depois ficaram doentes subitamente? Tiveram doenças que ninguém conseguiu explicar, pessoas que ficaram pagando pelos mal que elas fizeram. Então, isso daqui não é nenhum tipo de conselho para quem às vezes está, olha aqui, para quem está em cima do muro. Por quê? Porque isso aqui é satânico. E isso aqui é satânico, isso aqui não é humano, isso aqui vem de Satanás. E a pessoa que faz isso, ela não está servindo, agradando, ela não está agradando um homem, ela está agradando ao próprio mal. Está agradando ao próprio mal. Por isso que você não tem que se preocupar com a opinião dos homens. Você tem que se preocupar com a opinião de Deus. Porque os homens, eles são poeira que passa. Os homens, eles não passam de cinza. Os homens não é o motivo da sua preocupação. O seu verdadeiro inimigo tem um nome. E é contra ele que você tem que lutar.
Não é contra homens de carne e sangue que você tem que lutar, é contra esse inimigo tão astuto que você tem que lutar. Conhecer a Deus. Mas vós, Deus nosso, sois benfazejo e verdadeiro. Vós sois paciente e tudo governais com misericórdia. Com efeito, mesmo se pecamos, somos vossos, porque conhecemos vosso poder. Mas não pecaremos, cientes de que somos considerados como vossos. Porque conhecer-vos é a perfeita justiça, e conhecer vosso poder é a raiz da imortalidade. Continuando aqui. Não fomos seduzidos pelas invenções das artes corruptoras dos homens, nem pelo vão trabalho dos pintores, borrada figura de cores misturadas. Já vista excita os desejos dos insensatos, fantasma inanimado de uma imagem sem vida que provoca paixão. Cativados pelo mal, não mereceu esperar senão o mal, os que o fazem, os que o amam e os que o veneram. Então aqui fala também o seguinte, que aquelas pessoas que são os filhos de Deus, que conhecem a Deus, elas fazem a vontade dele, porque Deus é verdadeiro, Deus é benfazejo. Isso quer dizer que mesmo aquelas pessoas que conhecem a Deus, elas podem pecar. Elas não são obrigadas a ser santas. Por quê? Porque mesmo pecando, elas podem ser de Deus, porque Deus, ele não é avesso simples só ao pecado, é avesso também ao mal. Às vezes uma pessoa pode pecar, mas ela pode mesmo assim ser dele e conhecer o poder dele, né? Mesmo às vezes quando você faz alguma coisa errada, mas quando você conhece a Deus, você não peca. Você vive de acordo com os seus ensinamentos e não de acordo com os conselhos dos ímpios. Ídolos de barro. Eis, portanto, um oleiro que amassa laboriosamente a terra mole, que forma diversos objetos para nosso uso, mas da mesma argila faz vasos destinados a fins nobres, e outros, indiferentemente, para usos opostos. A qual destes usos cada vaso será aplicado? O oleiro será o juiz. O mesmo barro forma também como obreiro perverso, uma vã divindade, ele que ainda há pouco nasceu da terra, e em breve voltará a ela de onde foi tirado. Quando lhe serão perdidas as contas de sua vida? Ele mesmo não tem preocupação alguma com o próprio desfalecimento, nem com a brevidade da vida. Ele rivaliza, pelo contrário, com aqueles que trabalham o ouro e a prata. Imita os que trabalham o cobre. Põe o seu coração, mas viu que a terra é sua esperança, e põe sua glória em fabricar objetos enganadores. E mais desprezível que o barro é a sua vida, porque não reconheceu aquele que o formou, aquele que lhe inspirou uma alma ativa e lhe insuflou o espírito vital. Para ele a vida é um divertimento, nossa existência um mercado lucrativo, porque diz ele é preciso aproveitar-se de tudo, mesmo do mal. Mais que qualquer outro, esse homem sabe que peca, fazendo do mesmo barro vasos frágeis ídolos. Então existem aquelas pessoas que elas estão realmente fazendo, através da sua idolatria, obras perversas. Essas pessoas vão, interessante que está falando, né? Uma vã divindade. Só que isso aí vai ser pedido as contas. Está falando, vão pedir as contas, né? Isso não vai ficar por isso mesmo, né? O problema dos ímpios é que eles acham que tudo vai ficar por isso mesmo. Olha como eles são ignorantes e idiotas. Aqui está falando que serão pedidas as contas de sua vida. Eles não têm preocupação alguma com o próprio desfalecimento. Eles mesmos não estão nem aí, eles estão totalmente indiferentes ao bem, principalmente. Eles não entendem o quão breve é a vida. Eles não estão preocupados com a brevidade da vida. Pelo contrário, eles realmente estão ligados à sua maldade. Eles estão ligados a esse tipo de atitude que é totalmente contrária àquilo que o Evangelho promove. Por quê? Porque a sua vileza, a sua pobreza espiritual não, a sua hipocrisia, a sua falsidade é algo que vai deixá-lo sem esperança, né? Eles não vão continuar assim para sempre. A sua vida é mais desprezível que o barro. É muito interessante, por que será que eles são assim? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, uma coisa que eu não esqueço, assim, no começo foi tudo bem ali, né? Depois, com o tempo, eu comecei a olhar para a cara de alguns dos meus amigos, isso foi na faculdade. Isso não aconteceu quando eu era estudante no colégio, não. Isso aconteceu na faculdade. Eu lembro que no começo até que foi ok, mas depois eu comecei a olhar para a cara daquelas pessoas e eu me perguntava, por que será que vocês são assim? Eu não sei de onde que surgia essa pergunta em mim, mas eu fazia essa pergunta, por que será que vocês são assim?
assim, né, desse jeito como está escrito aqui. Pessoas que não têm caráter, pessoas que amam mal, pessoas que amam a malícia e a maldade. Eu ficava fazendo essa pergunta, isso me interpelava. E interessante que essa pergunta, depois dessa ocasião, ela ressoou. Não é que depois isso, vamos supor, passou, porque você espera que quando você vai principalmente voltar para casa com a sua família, que esse tipo de pergunta ela vai escalar, que você não vai ouvir mais esse tipo de pergunta, porque você acredita sim que a sua mãe, seu pai, a sua família são seu porto seguro. Todo mundo imagina isso. Pede para uma criança ali, pequenininha, se ela vai imaginar que o pai dela, a mãe dela são tão de mau caráter assim. Nunca, jamais. A criança que nasceu ali do seu pai e da sua mãe, se ela foi adotado, aquele que a desprezou até pode ser uma pessoa de mau caráter. Tem pais que são capazes de fazer isso, de colocar o seu filho no orfanato, jogar no lixo. Esses são de mau caráter, mas imagina aquele que não fez isso e trata o seu filho com desprezo. Gente, é um absurdo isso, porque a família, ela deve ser o porto seguro. Que tipo de pessoa é essa? Na minha opinião, aquela pessoa que abandona o seu filho no orfanato, no meu ponto de vista, é melhor do que aquele que não abandona, mas que trata pior como se tivesse abandonado. Outros ídolos. Ora, verdadeiramente, muitos insensatos, mais infortunados que a alma da criança, são os inimigos de vosso povo que o oprimiram, que eles também tiveram por deuses todos os ídolos das nações, que não podem servir-se de seus olhos para ver, que não podem ter nariz, não têm nariz para respirar o ar, nem ouvidos para ouvir, nem os dedos das mãos para palpar, e cujos pés são incapazes de andar. Foi com efeito um homem que os fez, formou-os alguém que recebeu a alma de empréstimo. Nenhum homem pode fazer um Deus mesmo semelhante a si próprio, que sendo ele próprio mortal, morto é tudo que produz com suas mãos ímpias. De fato, ele vale mais que os objetos que venera. Ele, pelo menos, tem vida, enquanto os ídolos não a têm. Chega-se até adorar os mais odiosos animais, que são piores ainda que os outros animais irracionais, que nem mesmo possuem o que os outros seres vivos possuem, bastante beleza para serem amados. Foram excluídos da aprovação e da bênção de Deus. Então aqui está falando que essas pessoas, elas são ídolos, são idólatras, e essas pessoas, elas não vão ter um futuro bom. Você muitas vezes fica olhando para elas, fica olhando para a vida que elas têm e você fica às vezes indignado com isso. E essas pessoas, elas têm o poder mesmo de muitas vezes deixar você numa situação complicada. Às vezes elas têm o poder realmente de intimidação. Os ímpios são caracterizados pela intimidação que eles provocam, não é? Por quê? Porque essas pessoas, elas vivem para fazer o mal. Então, o que a pessoa que não vive para fazer o mal tem que fazer? Ela tem que procurar, em primeiro lugar, dicas aqui minhas, porque eu já tenho experiência com isso. Ignorar essas pessoas é o primeiro ponto. Como que você vai ignorar esse tipo de gente que não quer ser ignorado? Eu não sei, você tem que dar um jeito. Isso aí é entre você, é você que vai ter que dar um jeito de ignorar. Segundo, é você também não, vamos dizer assim, você viver a sua própria vida. Você realmente não prestar atenção ao que eles fazem, você focar no que você está fazendo. Até tem um conselho bíblico, né? Não prestes atenção ao que fazem os homens, segue a Deus e limita-te ao que fazes. Terceiro, é você se afastar deles. Por quê? Porque se você viver na companhia dos ímpios, você não vai se tornar uma pessoa melhor. Muito pelo contrário. A tendência é você realmente, eu não sei, assim, eles são tão, assim, eles são tão desumanos que a tendência é você se tornar igual a eles. Por quê? Porque eles não têm caráter nenhum. Como é que você vai esperar brotar uma coisa boa de um mato, por exemplo? Brotar lírio de um mato? Não tem como, é impossível. Por quê? Porque eles não valem nada mesmo. O próprio Satanás disse isso, falando dos seres humanos, né? Que os seres humanos, eles não têm caráter nenhum. Os seres humanos, o diabo não está falando dele, ele está falando dos homens, criados por Deus. Que esses mesmos homens, eles não valem nada. Isso não é uma palavra minha, é uma palavra que eu vi, que o próprio inimigo de Deus falou isso. Então, o que você vai esperar de gente que não tem valor algum? Você vai esperar algum tipo de nobreza da parte deles? Não, não tem como esperar nobreza da parte deles. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se a pessoa não tem amor dentro dela, como é que você vai esperar amor de uma pessoa que só tem ódio?
E aí você fica se perguntando, né? Eu já fiz essa pergunta para ímpios. Por que você tem tanto ódio? Quem que te magoa tanto? O que foi que te fizeram? E nem eles sabem explicar de onde que brota tanto ódio assim. Então, nem eles sabem o porquê que eles têm tanta raiva assim. Entendeu? Eles têm raiva de si mesmos. Isso é muito forte. Os ímpios, eles têm raiva deles mesmos. A existência deles é o próprio motivo da raiva deles, entendeu? É muito triste isso. Por isso que às vezes quando a gente vê, eu não estou querendo falar que isso é certo, tá? Mas vamos supor que entra um bandido e mata duas pessoas ímpias que estão ali. Sabia que esse bandido, às vezes, ele tem até razão de fazer isso? Por quê? Porque às vezes essa pessoa ímpia, ela, às vezes, vamos supor assim, a não existência dela é melhor do que ela existir para ficar infernizando a vida dos outros, sabia? Às vezes, quando. Sabe aqueles casos que entram ladrões e matam duas pessoas ali, duas pessoas daquela família, que às vezes. Sabe quando acontece isso? Às vezes alguém fica, nossa, mas mataram aquela família? Não. Isso não é nenhum tipo às vezes não é injustiça, às vezes é até um desígnio divino. Porque essas pessoas elas são tão cruéis, que às vezes aparece alguém ali para fazer a maldade contra elas. Você entendeu? Por quê? Porque realmente a existência delas acaba sendo uma existência totalmente do mal. Elas não sabem, elas só sabem fazer o mal. Elas só sabem. E alguém vai falar assim, mas será que elas são assim por quê? Porque elas são assim porque é o pecado delas? Não, aqui está falando que existem pessoas que não pecam, que elas, ou melhor, que elas pecam e elas não são assim. Por que será então que eles são assim? Eles são assim porque eles querem ser assim, não é porque alguém está obrigando eles a serem assim, não. Eles são assim por pura e livre e espontânea vontade. Isso aqui não tem ninguém obrigando eles a serem assim. A maldade deles, não é maldade, não é dos outros. Não tem como alguém querer culpar os outros pela maldade. E às vezes eles costumam dar culpa nos outros, sabia? Bom, pessoal, então no próximo vídeo a gente vai continuar a falar sobre esse importante livro da sabedoria. Espero que todos estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.